Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí as informações da partida de hoje entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Palmeiras vai com tudo aí em busca de um bom resultado para depois decidir no Allianz Parque. Nesse vídeo trazendo aí o Arnaldo Veloso. O Veloso falou aí sobre o Gabriel Jesus, uma sondagem aí. Palmeiras estaria sondando o Gabriel Jesus. Daqui a pouco você vai aí ver o que o Veloso falou. Vamos trazer aí a provável escalação do Palmeiras para a partida de hoje também. Uma provável escalação tem o Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Maurício Sousa e o Vitor Roque. Uma provável escalação do Palmeiras. Vamos trazer os comentaristas falando sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois a gente volta falando mais aí da partida. É com relação à volta de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que não está sendo aproveitado no Arsenal, né? Está querendo realmente negociá-lo. O Flamengo está tentando atravessar o negócio, mas a prioridade é do Palmeiras para concretizar essa negociação. Só que a diretoria do Palmeiras vê um problema, tá olhando com uma certa... não é que está desanimada com o fato, mas uma preocupação. Acho que essa é a palavra certa. A diretoria do Palmeiras tem uma preocupação com relação à contratação do Gabriel Jesus. É porque ele teve essa lesão no joelho, todo mundo sabe, tratou, recuperou, é uma lesão grave, né? A gente sabe disso, a recuperação é longa. E a preocupação que tem a diretoria do Palmeiras é com relação ao gramado do Allianz Parque. O Allianz Parque a gente sabe que é um gramado sintético, bom, né? Bom, que dá todas as condições, mas para quem tem uma lesão como essa, preocupa um pouco. Então essa é a preocupação, isso está trazendo uma dúvida com relação à volta do Gabriel Jesus, e a gente viu até, reforçando isso que a gente está falando, do Abel na coletiva, falar sobre a condição do gramado do Palmeiras, que está ruim. Foi só o nome do Kelvin surgir como possível novo reforço do Palmeiras para a internet resgatar esse golaço que ele marcou contra o Curitiba. Golaço! Mas afinal, o que mais a gente sabe sobre esse lateral direito? Revelado pelo Atlético Paranaense, ele subiu para o profissional em 2019, mas quem apostou mesmo nele como titular foi o Filipão em 2022. Tava vivendo um momento difícil, não tava indo para os jogos. Ele chegou, me deu confiança, me deu oportunidade, me deu sequência de jogo. Por falar em 2022, aliás, você palmeirense deve se lembrar do Kelvin porque ele estava naquele time que eliminou o Verdão na semifinal da Copa Libertadores. Como profissional no Atlético foram 180 jogos, 8 gols e 22 assistências. Aliás, 3 dessas assistências foram para o Vitor Roque. Quem sabe essa dobradinha não se repete. Ele foi vendido ao CSKA em setembro de 2023. Por lá fez 63 jogos, 5 gols e 9 assistências. Agora tá com 24 anos e não tem sido muito utilizado pelo time russo. E aí, você acha que é um bom nome para repor a saída do Mike? Comenta aqui. O clube Corinthians é mais pressionado que o clube Palmeiras nesse confronto. O time Palmeiras é mais pressionado que o time Corinthians. Se é que vocês me entendem. Né? O Corinthians, tudo que a gente está falando em perspectiva em relação ao duelo da temporada é a ruína de um clube que está em crise completamente, está esfacelado. O Palmeiras é a questão do time, do técnico, desses jogadores se fraquejarem de novo diante do rival, né? É uma diferença considerável entre a crise institucional e a crise do time, né? O débito do time de futebol, né? O Corinthians está em débito como clube, o Palmeiras está em débito como time, né? É diferente. Se fosse assim, quem é favorito? Aí é o que eu já disse até ontem, faz uns 6, 7 anos, que a gente coloca sempre o Palmeiras como favorito contra o Corinthians. Mas essa pergunta da pressão, eu fiquei pensando aqui, vamos imaginar os dois cenários, né?
O Corinthians eliminado, é o que você falou, campeão brasileiro não vai ser, já está fora da Sul-Americana. Teria o resto do ano para ficar brigando ali para ser 7º, 8º colocado, com uma pressão de não ter o calendário apertado, de poder descansar, de ter tempo para treinar. Então, seria algo assim bem ruim ser eliminado, o Corinthians ser eliminado pelo Palmeiras agora. Vamos para o outro lado, se o Palmeiras perde, de novo, perdeu dois mata-matas para o Corinthians esse ano, um absurdo, o Corinthians devendo salário, o Corinthians sem o mesmo elenco que o Palmeiras, e o Palmeiras perde, como pode, como é possível? Só que o Palmeiras vai ter o Brasileirão e a Libertadores para disputar. Daqui, Palmeiras acabando o mata-mata com o Corinthians, tem a viagem para Lima para encarar o Universitário. Então, e aí o Corinthians tem a votação do impeachment. É muito difícil falar quem entraria numa crise maior em caso de eliminação, quem entra mais pressionado. Como os dois têm muitas questões, rapaz, é bem difícil colocar um só, viu? Né? Se o Palmeiras, dependendo do que o Palmeiras fizer em Itaquera e for para chegar em casa, vai jogar com o peso nas costas, como já aconteceu em outras partidas contra o Corinthians, quando tem ida e volta. É bem difícil, bem difícil. Quem é o mais pressionado? Vou ficar com o Corinthians. Mas por 51-49, o Tironi. Assim, eu acho que o barulho vai ser gigantesco nos dois lados. É muito difícil, porque é o que eu falei. O Palmeiras vai ter um pouco, tem para onde olhar depois dessa eliminação. O Corinthians não tem para onde olhar, né? Obrigado, Vinícius. Ontem a gente trouxe a informação, né, do Mike, que está trocando Palmeiras pelo Santos, inclusive uma entrevista exclusiva com o lateral direito. O Palmeiras está acertando com o Kelvin, ex-atlético paranaense, que estava no CSKA da Rússia, 5 milhões de euros. Então sai um lateral direito, chega outro. O que pensar deste primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil? O Corinthians precisa mais desse resultado. Mas quando o assunto é Corinthians e Palmeiras, Elton, fã de esporte, é um campeonato à parte, né? O bicho pega. Sim, e o Corinthians jogando em casa tende a ser uma equipe mais ofensiva até do que quando joga fora de casa. A proposta de jogo é sempre, né, se defender bem, sempre com aquele 4-4-2, né, na fase defensiva com o Dorival, né, uma linha de 4 bem sólida, eu acho que tem se modificado bastante. Vamos ver se jogam o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. Tem o Martínez, né, que faz essa função de primeiro volante, mas tem o Carrillo, que é um cara que ajuda demais na marcação também pelo lado direito. E o Breno Bidon, né, que o Dorival já falou algumas vezes que não é volante, mas que é um cara que ajuda muito na marcação, para os três da frente trabalharem, não é, Edu? Que eu acho que esse é o aspecto positivo do Corinthians, né? Esse time voltar a entrosar e esse time voltar a ter esse trio funcionando bem, né? O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis, que são três caras que foram fundamentais para que o Corinthians chegasse a Libertadores nessa temporada e fizeram um segundo turno de Campeonato Brasileiro muito bom. Eu acho que é nisso também que o torcedor se apega, quando esse trio voltar a jogar o fino da bola, né? Quando eles tiverem tranquilidade, inclusive, a gente fala tanto, né, que o Corinthians precisa ter paz para poder o campo funcionar. E se isso acontecer, eles vão render bastante e crescem em jogos grandes como esse contra o Palmeiras. Então é um time que, se defender muito bem e dar a bola para esses três, a defesa do Palmeiras vai ter um pouco de dificuldades, ou muitas dificuldades, né? Mas é um time que está acostumado também a se defender dessa forma. É uma equipe que vai usar muito o Piquerez pelo lado esquerdo, e isso é uma tendência, né? Porque o Mateuzinho sobe muito, o Bidu é um jogador que vai ali de fundo também, mas se for o Mateuzinho titular, né? Essa disputa vai acontecer por ali. O Nicolete trouxe essa dúvida, né? Pode ser o Sousa, pode ser o Luigi. O Luigi já teve a oportunidade como titular, o Sousa ainda não. Quem entrar ali também é um jogador que vai funcionar muito mais como segundo atacante pelas características, né, dos jogadores, porque o Maurício constrói um pouco mais, é aquele cara que joga um pouco mais por dentro. O Facundo Torres é o jogador que abre mais o campo, é aquele ponta também que do 1 contra 1. Os dois volantes, né, tentando construir um pouco mais também. E aí o Palmeiras sente a falta, logicamente, do Richard Rios para fazer essa função, mas
agora tem que viver sem ele, né? Tem que encontrar soluções, e aí tem o Aníbal Moreno e o Emi Martínez, que são os dois jogadores marcadores, mas que criam também. Vai ser um duelo interessante pra gente acompanhar, Edu. Palmeiras melhor, obviamente, um time mais tranquilo, né? O ambiente é mais tranquilo, apesar dos desfalques, das mudanças, o Abel Ferreira tem o grupo na mão, o Dorival tem de volta, aí pelo menos vai dar uma sequência a esse trio de ataque que é importantíssimo para o Corinthians funcionar, mas vive também nessa corda bamba de gerenciar o elenco numa situação bem complicada extracampo da equipe do Corinthians. Eu acho que tudo isso vai ficar fora de campo nos 90 minutos, mas a gente sabe que tem um impacto de certa forma. Mas é clássico. E não é chavão, é um jogo de equilíbrio, é um jogo de mata-mata, é um jogo onde o Corinthians joga em casa. Esses primeiros 90 minutos prometem muito. É claro que a gente olha para Corinthians, olha para Palmeiras, vê um time muito mais estruturado na mão do Abel Ferreira, é óbvio. Basta lembrar, 4 meses atrás as equipes se enfrentaram, o Corinthians levou a melhor com o Ramon Dias de técnico, né? Quer dizer, as coisas mudam muito rápido no Corinthians, inclusive confiança, sequência. Vamos lembrar, o Corinthians vence a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista no Allianz. Depois o empate garante o título para o Timão. Imagino que um empate não será também considerado um resultado ruim para o Palmeiras, jogando fora de casa, Elton. Eu acho que não, porque, claro, no jogo de 180 minutos, né, você tem a possibilidade de decidir em casa, e o Palmeiras é um time que usa muito bem o fator mando de campo. Tem oscilado até nessa temporada em desempenhos, mas consegue bons resultados, conseguiu vencer o Grêmio apertado, conseguiu vencer o Atlético apertado também, nas 2 últimas partidas que fez em casa. Tinha empatado com o Mirassol, né, num jogo de confronto paulista, confronto local. Tudo isso, né, depois da volta do Mundial. Então o empate fora de casa não é ruim. Agora, é claro que o Corinthians também, como visitante, se conseguir uma boa vantagem na ida, ou até se esse empate acontecer, jogar fora de casa também é aquela arma que o Corinthians sempre usa, né, Edu? Claro que a gente vai projetar isso depois do primeiro jogo, mas é um time que gosta muito dessas transições rápidas, baixar a linha, fechar espaços e jogar nos contra-ataques para os 3 da frente decidirem. O empate é bom, mas não garante uma vantagem. Eu acho que traz, talvez, aí o equilíbrio para o lado do Palmeiras por conta do fator mando de campo no jogo da volta. No Campeonato Paulista, o primeiro jogo foi no Allianz, né? Foi ao contrário dessa situação agora na Copa do Brasil. Essa para o torcedor. Perguntei para a Lili fora do ar qual foi a última boa notícia que ela deu. Essa foi para o torcedor. Ela se esforçou e trouxe. Para o Dorival também, o trio está à disposição. Olha quem já está aqui conosco, Vinícius Nicoletti, para já trazer também as notícias do outro lado, do Palmeiras, para a gente falar mais desse derby. Tudo bem, Nicoletti? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também, abraço pro Calçade, fã de esportes. Palmeiras que usou uma estratégia diferente do Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira escalou o que tinha de melhor para o confronto contra o Grêmio, não poupou ninguém, mas o Palmeiras, claro, está com foco total também na Copa do Brasil por conta desse clássico, vai enfrentar o seu maior rival. E vai levar uma dúvida no ataque, porque o Felipe Anderson teve uma inflamação no quadril, ficou fora do jogo contra o Grêmio, ele sentiu essa contusão na partida contra o Fluminense e fez um trabalho individualizado aqui na academia de futebol. Então, é desfalque para o jogo, aí fica a dúvida, para o lugar dele tem o Luigi, que foi titular contra o Grêmio, ou então o paraguaio Ramon Sosa, que já fez 4 jogos com a camisa do Palmeiras, mas vive a expectativa de ser titular pela primeira vez. Outro desfalque é o Murilo, que segue se recuperando de uma contusão muscular. Palmeiras vai colocar à prova o bom momento como visitante na temporada, são 19 jogos fora de casa nesse ano, 15 vitórias e apenas uma derrota. Nos últimos 11 jogos fora de casa, contando aí Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 10 vitórias e apenas uma derrota. Mas na Neoquímica Arena, o Palmeiras não vence desde 2022. Então nesse período, nesses 3 anos, 4 jogos com 3 empates e uma derrota do Palmeiras. É também o sentimento de revanche, porque o Palmeiras perdeu
a decisão do Campeonato Paulista em março para o Corinthians na Neoquímica Arena. O Maurício, que não jogou aquela final, estava se recuperando das dores no ombro, né? Ele tomou uma pancada no ombro, ele teve uma luxação no ombro. Ele não jogou a final do Campeonato Paulista, mas é o titular do Palmeiras nesse momento, confirmado para o Clássico, e ele falou sobre esse bom momento do Palmeiras, que vem de 3 vitórias no Campeonato Brasileiro e do próximo confronto contra o Corinthians. Vamos acompanhar. A gente vê esse momento de uma maneira muito boa, de uma maneira muito positiva, não só com as vitórias consecutivas que a gente teve, e sim também com as atuações, né, com posse de bola, com bastante pressão alta. Isso nos dá muita confiança para os próximos objetivos, agora que a gente tem decisão pela frente, né, contra o Corinthians da Copa do Brasil. Então a gente está encarando isso como um duelo muito difícil, mas que a gente tem total condições de ir lá e fazer um excelente jogo. Com certeza, a gente sabe que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil inteiro. Todo mundo para assistir um jogo como esse. A gente sabe que é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que a gente está num caminho muito positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão. Cláudia, enquanto o time está focado no derby, no próximo desafio, o treinamento foi de manhã nesta terça-feira, o Palmeiras já fechou a preparação, amanhã vai ter uma ativação aqui na academia antes do time seguir para a Neoquímica Arena, mas a diretoria já trabalha para reforçar a equipe. Ontem o Mike se despediu, hoje se apresentou ao Santos, depois de 9 anos ele deixou o Palmeiras com muitos títulos e o Palmeiras já tem encaminhado o lateral para a sequência da temporada. É Kelvin, 24 anos, jogador revelado pelo Atlético Paranaense, que está no futebol russo, né, no CSKA. A imprensa russa deu essa notícia da negociação com o Palmeiras, nossa equipe confirmou, então o Kelvin deve ser o novo reforço do Palmeiras para o lugar do Mike. O Marcos Rocha, outro lateral do elenco, tem contrato até o final do ano, não deve renovar, deve sair também do elenco do Palmeiras, então o Palmeiras renovando a lateral direita, que já tem o Giai e provavelmente o Kelvin para a sequência da temporada. O Palmeiras também analisa outros nomes no meio-campo para o lugar do Richard Rios, que é um substituto para o Richard Rios, mas tem tempo para analisar, já sondou 2 mexicanos, a janela de transferência vai até o início de setembro. Por enquanto, Lucas Evangelista, que já foi contratado depois do Campeonato Paulista, pensando nessa reposição, é o titular da equipe do Palmeiras. Mas o time, foco total no derby e colocando à prova esse bom momento, inclusive do Vitor Roque, que estava sendo criticado e deslanchou nos últimos jogos, e o Palmeiras, que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Glaucia. Nicolete, obrigada também pelas informações, ótima sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe, trazendo os detalhes aí do Palmeiras para esse derby. Calçade, para falarmos desse jogo, até a Lili chegou antes com as informações, brincávamos com ela de boas notícias, temos aí os números do trio corintiano que o Dorival vai ter à disposição para essa partida. Com Yuri, Memphis e Garro em campo. E sem pelo menos juntos e sem pelo menos um deles, tá? Essa é a estatística que a gente traz. Com os 3, são 19 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O aproveitamento é de quase 72%. 1,68 gols marcados por jogo para 0,84 sofridos. Sem o trio, né, sem estar completo, 40 partidas para 19 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O aproveitamento já cai para 56,7. 1,10 gols marcados por jogo para 0,93 sofridos por jogo. Os números desde... Se defende melhor, a estreia. ataca melhor, tem uma diferença aí grande de 72, vamos arredondar, 72 para 57%. Claro que eles fazem a diferença, mesmo assim é um trio que ele dá ao Corinthians uma característica bem clara, que é um jogo... Esse é o problema do Corinthians, né? É o problema e a solução. É a solução quando o trio está presente. De ter um jogo muito forte pelo centro, com Memphis e Yuri. Você percebe o relacionamento do Memphis com o Yuri. Se associam muito bem muito os três, bem. Né? E o Memphis comemorou a volta do Yuri. Você olha as postagens do Memphis, ele está quase ajoelhado agradecendo, porque potencializa o jogo dele. O Memphis sozinho ali... Assim, Corinthians, aquele 9 de área, ele não tem. Mas ele tem 2 caras que chegam muito forte. O Yuri, com a característica dele,
e o Memphis. E o Garro também pelo centro. É um trio no centro do campo. As beiradas conta com a possibilidade de passagem dos laterais. Então é um jogo condicionado ao trio. Sem ele, o Corinthians muda muita coisa aí. A última vez juntos foi com o Ramon Dias, né? Final do Paulista, de Palmeiras para Palmeiras, e isso mexe muito no Corinthians. O Palmeiras não retirou os jogadores que o Abel vai utilizar na última partida contra o Grêmio, mas o Dorival fez isso jogando fora de casa. O Dorival precisa, porque ele teve problema de queda de intensidade. Assim, se o Corinthians baixar a intensidade do jogo contra o Palmeiras, aí ele é engolido, porque é um jogo que fica muito mais dinâmico, ele não consegue suportar. Então ele precisa de um Corinthians em casa com assim, uma energia nas alturas, porque vale uma classificação de Copa do Brasil. E certamente o Abel colocou na mesa o título paulista que o Palmeiras perdeu para o Corinthians. Vai ser muito difícil para os dois, mas vai ser um grande derby nos dois jogos, Glaucio. E a gente tem falado muito, né, como o Dorival tem tido essa dificuldade de dar continuidade ao time, né, de ter sempre ali uma repetição, enfim, ou até montar o time com mais frequência. E óbvio que esses três, o Corinthians depende muito desses três, né, Calçade? Não só os três, como nós estamos conversando aqui, como eles se associam bem, mas das individualidades também, do bom jogo, do bom desempenho de cada um deles. O Corinthians é um outro time com esses três em campo, né, Rafa? E também fazendo o melhor das suas partidas, mesmo com desfalques. Me lembro o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, na semana passada, não tínhamos ainda o Yuri em campo, né? Mas tinha o Memphis e o Garro. Um bom jogo do Garro, e aí já mostra como o Corinthians também depende do futebol deles, né? Em alguns casos no futebol brasileiro, né, e obviamente no futebol internacional também, alguns clubes eles precisam mais de determinados jogadores, porque a diferença entre os titulares de um setor e os seus suplentes imediatos, tecnicamente falando, ela é uma diferença grande. Eu acho que é o caso que se aplica ao trio ofensivo do Corinthians. É outro time, nada contra o Romero, o Thales Magno, eles são peças que até têm a sua utilidade, em alguns momentos da temporada são jogadores úteis, mas o Corinthians é mais poderoso quando tem os três em campo. Os números mostram isso, a comparação que nós há pouco mostramos, ela reforça bem a diferença do Corinthians com o trio e sem o trio, e também a respeitabilidade perante o adversário. O Abel sabe, por exemplo, que para poder montar a sua estratégia para pegar o Corinthians nesse primeiro jogo na Neoquímica Arena, com o Corinthians provido dos três de início, é diferente do que pegar o Corinthians com alguma ausência, algum desfalque no seu setor ofensivo. Tem aí um cenário mais favorável. Aliás, eu acho que esse tem tudo para ser um grande jogo dessa fase de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, pelos contornos que envolvem a partida, né? Muita gente colocou, como sempre coloca, quando a coisa não vai bem no resultado, o trabalho do Abel em xeque. No retorno do Mundial, o Palmeiras vinha com algumas dúvidas, principalmente como preencher a lacuna do Estevão. O clube foi ao mercado, trouxe o Sousa, jogador que está sendo lançado aos poucos, mas de uma forma mais associada à rotina de trabalho. O Abel consegue fazer o Palmeiras voltar a jogar, a ser competitivo, a ser imponente, com o seu jogo coletivo, com a sua capacidade de construção em bloco. E isso está sendo perceptível nos últimos jogos. Tem tudo para ser um grande derby. Boa, claro que amanhã a gente vai falar bastante dessa partida também, desse derby de Copa do Brasil. Vamos falar. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Corinthians e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogão. Palmeiras vai em busca aí de um bom resultado para na semana que vem decidir no Allianz Parque e garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. Vamos analisar novamente a escalação do Abel Ferreira, o Everton, o Giai na lateral direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista, Facundo Torres, Maurício. Aqui tem uma dúvida, pessoal, tem uma dúvida aqui, ó, entre o Sousa ou um possível outro jogador, né? Será o Felipe Anso? Já melhorou? Pode ser ele. Tem o Vitor Roque ali. Vamos aguardar aí, uma hora antes sai a escalação final e a gente vai saber quem o Abel Ferreira vai mandar a campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.